Então, a fé de Noé é a fé de continuar firme diante do silêncio. Deus falou com ele, o que a gente sabe é que ele construiu a arca de forma obediente e contínua, uma obediência contínua, mesmo debaixo de zombaria, mesmo sendo a minoria, ele creu por muitos e muitos e muitos e muitos anos. 100 anos foi o tempo em que ele construiu a arca. Então, o que eu aprendo com Noé? A fé diante do silêncio de Deus, porque Deus não ficou falando para ele, o tempo todo, falando: "Eu estou renovando". As pessoas ficam assim, senão você vai ficar igual Saul, hein. Quando Deus silenciou com Saul, o motivo era outro, é porque Saul tinha, aborrecido Deus, tinha quebrado princípios, então Deus parou de falar. Saul se desesperou e foi reclamar, ele falou assim: "Olha, eu vim procurar", ele falou para vidente, foi procurar uma vidente. "Eu vim procurar você, porque Deus não está falando comigo, nem por meio dos profetas, nem por meio de sonhos, e eu quero ouvir Deus". Queria mesmo? Não, eu não queria, só queria salvar a pele dele e saber se tudo ia dar certo na vida dele. Mas Noé não, ele não precisou Deus ficar validando toda hora, mandando um profeta. O perigo é você que fica procurando. Quando Deus quer falar com você, ele bate até na tua porta, ele fala com você com sonho, com visão. Manda um profeta falar, não é você que vai correr atrás de quem adivinha CPF ou atrás de culto que tem alguém que fala para todo mundo. Não! Continua na tua trajetória para você abrir os ouvidos para não ser enganado, para você ouvir Deus. Essa é a lição. Noé, eu garanto para você que ele sonhava. Teve muitas vezes na minha vida que eu falava: "Oh Deus, como eu precisava que o Senhor mandasse alguém com uma palavra para mim". E aquele silêncio continuou, até que eu entendi que Deus fala no silêncio e a gente amadurece no silêncio. Mas não é porque ele não fala que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. Você acha que Daniel, durante os 21 dias que ele ficou orando, jejuando, ele não queria que Deus falasse com ele? Servo bom e fiel, estou aqui, teu jejum, você não sabe o que o teu jejum está fazendo. Não, Daniel, dia 1 nada aconteceu, dia 2, dia 3, dia 4, até chegar no 21º dia. Quando chegou no 21º dia, se Daniel precisasse, de validação de um profeta, ele já tinha desistido. Mas Daniel continuava lá, porque ele sabia, a oração Deus está trabalhando, Deus está ouvindo, Deus está agindo, eu confio em ti, eu vou permanecer firme mesmo diante do teu silêncio, Senhor. O teu silêncio não significa que o Senhor não está trabalhando. E foi isso que ele viveu. Quando chegou no 21º dia, chega um anjo e fala: Daniel, aí sim, mas porque ele permaneceu, né? Aí, Daniel, servo bom e fiel, desde o primeiro dia que você orou, suas orações foram ouvidas. Então, Daniel, eu vim aqui, eu estava guerreando, você estava orando e eu estava guerreando. Eu vim aqui para te dar uma resposta. Então, essa é a lição de Deus. Não tenha, não, diante do silêncio de Deus, continue firme, porque e não fique procurando aonde pessoas para você ouvir Deus. Ouça Deus através da palavra. Se Ele quiser, o dia que Ele quiser, Ele até pode mandar alguém. Mas a forma que Deus fala com a gente faz a gente amadurecer. E daqui a pouco você consegue ouvir Deus de uma forma madura e sempre, como Davi, como Moisés, como Elias, que aprenderam a ouvir a voz de Deus. A gente precisa aprender. E a gente aprende aquietando como Noé, e continuando fiel, mesmo em tempo de silêncio de Deus. Essa é a grande lição. Moisés, ele é o homem que foi forçado a uma identidade. Quando ele foi para a casa de Faraó, quando a filha de Faraó adotou, depois que a mãe dele deu de mamar para ele, e ele foi desmamado, e ele voltou para casa, aliás, ele foi definitivamente para a casa de Faraó, ele cresceu debaixo de uma identidade. Qual é a identidade que foi imposta a ele? Ele era um egípcio, na sua forma, se você ler Atos 7, a revelação que Estevão teve,
Ele é um homem que ele era, dominava todo tipo de cultura, de palavra, porque o Egito era uma cultura muito, desenvolvida na matemática, na medicina, na guerra, enfim, era uma cultura admirável, era um império incrível, então ele foi criado com essa identidade, sendo hebreu, todo mundo sabia que ele era hebreu, não foi escondido desde o primeiro dia. Ele tinha coração de hebreu, mas vestes de egípcio. E isso traz um conflito, porque quando você vive uma coisa que você não é verdadeiramente, você é aquelas máscaras sociais trazendo para o mundo moderno. Você é uma coisa no Instagram e você é simpático. Agora, quando a pessoa vai te conhecer, você é outra coisa. Se a pessoa fosse te ver em casa, você é outra pessoa. Você é uma pessoa na igreja, outra pessoa no trabalho, outra pessoa nas redes sociais. E tudo, você pode conviver com essas múltiplas facetas por um tempo, mas alguém vai ressuscitar na hora errada, alguma dessas suas facetas, né? Então, a sua parte é como tá, como é um ditado, né? Que você só conhece a pessoa no dia da crise. Então, quem é você no dia da crise? Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele percebeu que a despeito dele ter um chamado, ele entendeu que ele tinha um chamado, tanto que ele entendeu que ele tinha que defender, e ele esperava que os outros também entendessem que ele foi chamado para ser libertador. Isso Moisés entendeu. No entanto, quando entrou uma crise, a crise foi o momento que ele ficou muito irado ao ver. A coisa era certa, ele reagiu da forma errada. Então, quando ele viu um egípcio oprimindo um judeu, um hebreu, ao invés dele simplesmente falar alguma coisa, ele tinha autoridade. Ele era um homem muito importante no Egito. Ele podia ter resolvido aquele assunto com autoridade. Para aí, você não pode maltratar este escravo. Ele poderia simplesmente usar a autoridade dele, usar a inteligência que ele tinha e resolver o problema da melhor forma. Mas o que aconteceu? O conflito dele ter roupa de Egito, forma de falar do Egito, mas ele tinha um coração de hebreu, entrou em conflito e, de repente, ele agiu não com o coração de um hebreu, de uma pessoa que tinha chamado, ele reagiu como um egípcio. Alguém ressuscitou. É como que fala, né? Muitas pessoas falam, o velho homem morre no batismo, mas depois ele vive ressuscitando. Todo dia ele quer ressuscitar. Por isso que você tem que pegar a tua cruz todo dia, para que o teu velho homem possa morrer. É negar a sua carne todos os dias. Então Moisés, ele ficou chocado com a reação dele. Ele teve que pagar duras consequências pela reação dele, a ira, a violência, onde ele aprendeu essa ira, essa violência. Como que convivia ira e violência e chamado? Não dá para conviver. Um vai ser anulado. O que foi anulado? O chamado por um longo tempo, 40 anos. Foi prejudicado, porque ressuscitou o homem, o velho homem. Ele entendeu o chamado, mas se comportou como um egípcio. E a lição final que eu tenho para te dizer, você não pode ser duas pessoas. É nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa, quando Moisés entendeu isso, e ele definitivamente, ele matou aquele egípcio, e ele usou só a parte boa, né, que é o conhecimento de guerra, só de estratégia, mas ele matou tudo que era ruim daquele comportamento, aquela forma de falar, aquela forma de agir, de reagir. Você vê surgir um Moisés inteiro, um Moisés ungido, um Moisés que sabia lidar com conflitos, um Moisés que sabia lidar com crise, um Moisés que fluía através da vida dele, tanta unção, tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas aconteceram com Moisés. Mas Moisés, ele precisou viver essa crise para nascer no meio daquela crise. Depois de 40 anos, foi duro, né? Depois de 40 anos, nasce um novo Moisés. Dessa vez um homem imbatível. Ele não tinha medo,
ele tinha autoridade, ele entrou no Egito novamente, mas dessa vez não como fugitivo, ele entrou para combater e saiu vencedor do Egito. Saiu com as mãos cheias de restituição, não só para ele, agora sim, agora ele fez a coisa certa da forma certa. Ele lutou pelas pessoas que ele amava, ele respondeu ao chamado de Deus de ser libertador, mas da forma certa.